Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos, ela era apenas a faxineira, até o CEO trancar a porta e dizer: "Hoje você não escapa." Por trás daquele uniforme barato, havia um segredo capaz de destruir impérios. O que começou como vingança acabou virando um jogo perigoso de desejo e poder. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. São Paulo nunca dorme, mas tem suas horas de cansaço. Às 3 da manhã, a cidade ressona como um gigante ferido, com luzes piscando em apartamentos insones e o eco distante de sirenes cortando o silêncio úmido. É nesse horário que Lívia Santana emerge das sombras, carregando sua invisibilidade como um manto protetor. Ela aprendeu que as melhores horas para existir são aquelas em que o mundo descansa, quando os poderosos dormem e os corredores ficam vazios, ecoando apenas os passos discretos de quem não tem o luxo de sonhar durante a noite. O edifício Valente Tower se erguia como uma lâmina de vidro e aço no coração da Vila Olímpia, cortando o céu paulistano com suas linhas retas e impiedosas. 47 andares de poder concentrado, onde cada metro quadrado valia mais que a vida inteira de pessoas como Lívia. Ela conhecia cada canto daquele colosso, cada curva dos corredores, cada mancha no mármore que precisava ser removida antes que os executivos chegassem pela manhã. Conhecia os sons que o prédio fazia quando estava vazio, os gemidos dos elevadores, o sussurro do ar-condicionado, o leve estalar das janelas quando o vento batia forte. Há 2 anos e meio trabalhava ali, sempre no turno da madrugada, sempre invisível. Preferia assim. A noite era sua aliada, escondia as marcas roxas que às vezes apareciam em seus braços, disfarçava os olhos inchados de choro, protegia-a dos olhares curiosos que poderiam fazer perguntas que ela não sabia responder. Marcos, seu ex-marido, tinha o dom de aparecer nos momentos mais inoportunos, sempre com novas ameaças, sempre com novos motivos para acreditar que ela ainda lhe devia algo. Alguma coisa que ela jamais conseguira compreender completamente. Naquela noite de quinta-feira, Lívia chegou ao prédio com 10 minutos de atraso. Conceição, a supervisora, a esperava no térreo com aquele olhar reprovador que fazia questão de distribuir generosamente entre as funcionárias. Uma mulher magra, de cabelos presos em um coque apertado demais, que falava como se tivesse engolido o regimento interno da empresa de limpeza. "Você sabe que pontualidade é fundamental nesta empresa, Lívia", disse Conceição, conferindo uma prancheta com folhas amareladas. "O Sr. Valente não tolera atrasos, mesmo que ele não esteja aqui a essa hora." Lívia assentiu em silêncio, pegando seu carrinho com os produtos de limpeza. Sabia que Conceição gostava de lembrar todas as funcionárias de que trabalhavam no prédio do homem mais poderoso da cidade, como se isso lhes conferisse alguma importância por procuração. Arthur Valente era uma lenda urbana entre as mulheres da limpeza. Diziam que ele chegava antes das 6 da manhã e saía depois das 11 da noite, que tinha olhos de gelo e voz de comando, que demitia pessoas com um gesto de cabeça e que nenhuma mulher conseguia resistir a ele, embora todas acabassem sendo descartadas como folhas secas. "Hoje você vai fazer os andares 22 ao 30, continuou Conceição, "e deixe o 47º para o final, como sempre. Se por acaso você vir movimento lá em cima, desça imediatamente, entendeu?" Lívia conhecia as regras. O último andar era território sagrado, intocável. Arthur Valente morava ali em uma cobertura que ocupava todo o andar, e mesmo quando viajava, ninguém além das funcionárias mais antigas poderia sequer pisar no lugar. Ela nunca havia subido até lá, nunca havia sentido curiosidade. Tinha aprendido cedo na vida que curiosidade demais poderia ser perigosa. O elevador de serviço a levou até o 22º andar. Ali começou sua rotina conhecida. Aspirar carpetes, limpar vidros, desinfetar banheiros, organizar salas de reunião. Movimentos automáticos, quase meditativos, que permitiam que sua mente vagasse para longe daquele lugar. Às vezes pensava na mãe, que havia morrido quando ela tinha 15 anos.
levando consigo todos os segredos sobre quem era o pai de Lívia. Às vezes pensava nos livros que gostava de ler nos intervalos do trabalho, histórias de mulheres corajosas que enfrentavam dragões e venciam. Às vezes, sem querer, pensava em Marcos e se perguntava quando ele apareceria novamente. Foram quase 4 horas de trabalho silencioso, subindo andar por andar, limpando vestígios da vida corporativa que fervia durante o dia. Às 7 da manhã, restava apenas o 47º andar. Lívia hesitou diante dos botões do elevador. Conceição dissera que Arthur Valente estava viajando para Londres, que voltaria apenas na próxima semana. O andar estaria vazio. Seria apenas mais uma rotina de limpeza. Mas quando as portas se abriram, ela soube imediatamente que algo estava errado. As luzes estavam acesas. Não todas, mas algumas, criando um ambiente de penumbra que fazia o lugar parecer mais íntimo, mais humano. Lívia empurrou o carrinho para fora do elevador, o coração começando a bater mais forte. Talvez ele tivesse voltado mais cedo da viagem. Talvez devesse descer imediatamente, seguir as instruções de Conceição. Mas seus pés não obedeceram. Alguma coisa a puxava para a frente, uma curiosidade que ela não conseguia explicar. O apartamento era mais impressionante do que havia imaginado. Paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo que tomava o fôlego. A decoração era minimalista, mas cada peça gritava elegância e dinheiro. Sofás de couro que pareciam nunca ter sido usados, obras de arte que ela reconheceu de revistas, uma cozinha que brilhava como um laboratório. Lívia começou a trabalhar devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Talvez ele estivesse dormindo em algum dos quartos. Talvez nem estivesse ali, e as luzes fossem apenas um sistema automatizado. Estava passando um pano na bancada da cozinha quando ouviu passos atrás de si. Você não deveria estar aqui. A voz era grave, controlada, mas havia algo nela que fez Lívia se arrepiar. Ela se virou lentamente, ainda segurando o pano nas mãos, e viu Arthur Valente pela primeira vez. Ele era mais alto do que havia imaginado, com ombros largos sob uma camisa branca, que parecia ter sido feita sob medida. O cabelo escuro estava levemente despenteado, como se ele tivesse acabado de acordar, e os olhos eram exatamente como as mulheres descreviam, frios, penetrantes, do tipo que parecia enxergar através da pele. Mas havia algo mais, algo que as fofocas não captavam. Uma tristeza antiga, escondida atrás da máscara de controle. Eu não sabia que o senhor estava aqui, gaguejou Lívia, dando um passo para trás. Conceição disse que o senhor estava viajando. Eu posso voltar outro dia, Não, ele disse, caminhando em direção a ela com movimentos calculados, como um predador cercando sua presa. Você já está aqui. Pode continuar. Lívia tentou se concentrar na limpeza, mas sentia os olhos dele sobre ela, estudando cada movimento, cada gesto. Era como se ele estivesse tentando decifrar um código secreto escrito em sua postura, em seus movimentos. Isso a deixava nervosa, mas também estranhamente desperta. Ninguém nunca a havia olhado daquela forma, com aquela intensidade. Qual é o seu nome? Ele perguntou de repente. Lívia, ela respondeu sem levantar os olhos do chão que estava limpando. Lívia, ele repetiu, como se estivesse saboreando o nome. Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos e meio, senhor. E antes disso? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca se interessara por sua vida antes do trabalho. Ninguém nunca fazia perguntas pessoais. Ela hesitou sem saber se deveria responder. Trabalhava em outros lugares, disse finalmente. Casas, escritórios menores. Casada? Divorciada. Arthur se aproximou mais, até ficar a apenas alguns metros de distância. Lívia podia sentir o perfume dele, algo caro e masculino que fazia sua cabeça girar. Podia ver os detalhes de seu rosto, a barba por fazer, uma pequena cicatriz perto do queixo. Filhos? Não. Família? Não. Ele assentiu, como se essas informações confirmassem algo que ele já sabia. Lívia não entendia por que ele estava fazendo todas aquelas perguntas, mas havia algo na forma como ele a olhava que a impedia de simplesmente sair dali. Você tem medo de mim? Ele perguntou.
A pergunta a surpreendeu. Lívia levantou os olhos pela primeira vez, desde que ele aparecera, encontrando o olhar dele. Havia algo vulnerável naquela pergunta, algo que não combinava com a imagem de homem poderoso e implacável que todos pintavam. Deveria ter, ela respondeu. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele. Provavelmente. Então sim, disse Lívia, surpreendendo-se com a própria coragem. Eu tenho medo, mas não vai fugir. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E a pior parte era que ele estava certo. Lívia sabia que deveria pegar seu carrinho, entrar no elevador e descer imediatamente. Sabia que aquela conversa já havia ultrapassado todos os limites profissionais. Sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia se mexer. Por que você não vai embora? Ele perguntou, dando mais um passo em direção a ela. Eu não sei, ela disse, e era a verdade mais honesta que havia dito em muito tempo. Arthur parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Ele ergueu a mão devagar como se fosse tocá-la, mas parou no meio do caminho, deixando os dedos suspensos no ar entre eles. Você devia saber, ele disse, a voz ainda mais baixa, que eu não sou um homem bom. Ninguém é só bom, Lívia respondeu sem desviar o olhar. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você está sozinho neste apartamento enorme às 7 da manhã, conversando com uma faxineira como se ela fosse a primeira pessoa que você vê há muito tempo. A observação o pegou desprevenido. Lívia viu algo se mexer em seus olhos, uma rachadura na máscara de controle. Por um momento ele pareceu menos imperador e mais homem. Você é observadora, ele disse. Invisível, ela corrigiu. Pessoas invisíveis observam muito. Você não é invisível para mim. A frase ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois se atrevia a explorar. Lívia sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Havia algo acontecendo ali, algo que fugia completamente ao seu controle e à sua compreensão. Eu preciso terminar o trabalho, ela disse, mais para quebrar o silêncio do que por realmente se importar com a limpeza. Claro, ele disse, se afastando alguns passos. Eu não quero atrapalhar. Mas ele não saiu. Ficou ali observando enquanto ela terminava de limpar a cozinha, depois a sala, depois o escritório. Às vezes ele fazia comentários casuais sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre São Paulo. Às vezes ficava em silêncio, apenas olhando. Lívia tentava se concentrar no trabalho, mas sentia-se hiperconsciente de cada movimento, de cada respiração. Quando ela chegou ao quarto principal, hesitou na porta. Era um espaço íntimo, pessoal, e parecia uma invasão entrar ali na presença dele. Arthur percebeu sua hesitação. Pode entrar, ele disse. Não há nada ali que você não possa ver. O quarto era tão minimalista quanto o resto do apartamento. Uma cama king size com lençóis brancos impecáveis, uma cômoda de madeira escura, uma poltrona de leitura. Mas havia detalhes que revelavam um pouco mais do homem por trás da fachada. Uma foto emoldurada de uma mulher mais velha que devia ser sua mãe. Livros empilhados na mesa de cabeceira, não apenas manuais de negócios, mas literatura, poesia. Uma guitarra encostada em um canto com sinais de uso. Você toca? Lívia perguntou, indicando a guitarra. Tocava, ele respondeu. Faz tempo. Por que parou? Não havia mais tempo para música. Lívia terminou de limpar o quarto em silêncio, mas podia sentir o peso da melancolia que havia se instalado no ambiente. Quando saiu, encontrou Arthur na sala, olhando pela janela para a cidade que despertava lá embaixo. Pronto, ela disse. Terminei. Ele se virou para ela e, por um momento, permaneceram apenas se olhando. Havia algo não resolvido no ar, uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Lívia, ele disse, você pode voltar amanhã? Eu sempre volto, ela respondeu confusa. Não para trabalhar, apenas para conversar. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Homens como Arthur Valente não pediam para conversar com mulheres como ela. Não pediam coisa alguma. Apenas tomavam o que queriam. Eu não sei se seria apropriado, ela disse. Provavelmente não seria. Então por que está pedindo? Arthur foi até ela, parando a poucos centímetros de distância. Lívia podia ver as linhas de expressão ao redor de seus olhos, sinais de noites mal dormidas
e preocupações que o dinheiro não conseguia resolver. Por quê? Ele disse. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sinto sozinho. A honestidade brutal da confissão fez algo se mover no peito de Lívia. Ela reconhecia aquela solidão, aquele isolamento que nenhuma quantidade de pessoas ao redor conseguia aliviar. Reconhecia porque era exatamente assim que se sentia há anos. Eu não sei nada sobre seu mundo, ela disse, e eu não sei nada sobre o seu. Talvez por isso mesmo. Lívia olhou para ele e para aquele homem poderoso que de repente parecia tão perdido quanto ela. Sabia que deveria dizer não, que deveria manter as distâncias, que nada de bom poderia vir de uma aproximação entre dois mundos tão diferentes. Mas havia algo na voz dele, na forma como ele a olhava, que fazia todas as suas defesas desabarem. Eu termino de trabalhar às 7, ela disse. Às 7:30. Às 7:30. Arthur sorriu e foi a primeira vez que ela viu um sorriso genuíno em seu rosto. Transformava completamente sua expressão, tornando-o mais jovem, mais humano. Até amanhã, então, ele disse. Até amanhã. Lívia pegou seu carrinho e se dirigiu ao elevador, sentindo os olhos dele acompanhando cada passo. Quando as portas se fecharam, ela se encostou na parede e tentou processar o que havia acabado de acontecer. Havia acabado de aceitar um convite de Arthur Valente. Havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Durante o trajeto de volta para casa, no ônibus lotado da manhã, Lívia não conseguiu parar de pensar naquela conversa. Havia algo em Arthur que despertava nela sentimentos que ela pensava ter enterrado para sempre. Não era apenas atração física, embora isso também existisse. Era o reconhecimento de uma alma ferida, de alguém que, como ela, havia aprendido a se proteger do mundo, se isolando dele. Quando chegou ao pequeno apartamento na periferia da Zona Leste, Lívia se deu conta de que estava sorrindo. Fazia muito tempo que não sorria de verdade, sem forçar, sem fingir. Pela primeira vez em anos tinha algo para esperar com ansiedade. Não sabia que do outro lado da cidade, em seu apartamento no 47º andar, Arthur Valente também sorria, e não sabia que ele havia passado os últimos 2 anos e meio observando-a, esperando o momento certo para aquela conversa. Não sabia que nada daquilo era coincidência. Ainda não, mas descobriria em breve que alguns encontros são escritos pelo destino com tinta de sangue e lágrimas, e que às vezes, quando 2 pessoas feridas se encontram, o resultado pode ser tanto a salvação quanto a destruição, ou as 2 coisas ao mesmo tempo. Lívia passou o dia inteiro tentando se convencer de que não iria. Deitada na cama estreita de seu apartamento, olhando para o teto rachado, ela listava mentalmente todos os motivos pelos quais aquele encontro era uma péssima ideia. Arthur Valente era seu chefe, mesmo que indiretamente. Era um homem poderoso, acostumado a conseguir tudo o que queria. Ela era apenas uma faxineira, uma mulher com problemas demais e bagagem pesada demais para interessar a alguém como ele por muito tempo. Mas por mais que tentasse se convencer, não conseguia esquecer a forma como ele havia sorrido quando ela disse que voltaria. Não conseguia esquecer a vulnerabilidade em sua voz quando ele confessou que não se sentia sozinho ao lado dela. Havia algo naquele homem que ia além da fachada de CEO implacável, algo que fazia eco com a própria solidão dela. Às 6 da tarde, depois de tomar um banho e vestir a roupa mais decente que possuía, uma blusa azul marinho e uma calça jeans escura, Lívia estava a caminho do centro da cidade. Não tinha certeza se ele realmente estaria lá esperando, se não havia sido apenas um impulso momentâneo que ele já teria esquecido. Homens como Arthur Valente não esperavam por mulheres como ela. Mas quando o elevador se abriu no 47º andar, ele estava lá. Não mais com a camisa amarrotada da manhã anterior, mas com uma camiseta preta simples e jeans, uma versão mais casual de si mesmo que a fez perceber que ele havia se preparado para aquele encontro tanto quanto ela. Você veio, ele disse, e havia uma nota de alívio genuíno em sua voz. Eu disse que viria, Lívia respondeu, dando um passo para fora do elevador. As pessoas nem sempre cumprem o que prometem. Eu cumpro. Arthur sorriu e ela percebeu que ele tinha covinhas quando sorria de verdade. Era um detalhe desconcertante, que tornava seu rosto menos intimidador e mais humano.
Você tem fome? Ele perguntou. Pensei que pudéssemos jantar juntos. Lívia olhou ao redor do apartamento luxuoso, imaginando que tipo de jantar ele tinha em mente. Provavelmente algum chefe renomado. Pratos sofisticados que ela não saberia nem pronunciar o nome. Eu cozinhei, ele disse, parecendo perceber seu desconforto. Nada muito elaborado. Espero que você goste de massa. A confissão a surpreendeu. Lívia tentou imaginar Arthur Valente na cozinha, preparando uma refeição com as próprias mãos, e a imagem simplesmente não se formava em sua mente. Você cozinha? Ela perguntou. Aprendi por necessidade, ele respondeu, guiando-a até a cozinha. Quando você mora sozinho há tanto tempo, ou aprende a cozinhar, ou vive de delivery para o resto da vida. A cozinha cheirava a alho e manjericão. Sobre o fogão, uma panela borbulhava baixinho, exalando um aroma que fez o estômago de Lívia roncar. Ela não havia comido nada o dia inteiro, nervosa demais para engolir qualquer coisa. Espaguete à carbonara, ele disse, mexendo o molho com uma colher de pau. Minha mãe costumava fazer quando eu era criança. Sua mãe cozinhava? Cozinhava muito bem. Ela sempre dizia que comida feita com amor tem um gosto diferente. Havia carinho na voz dele ao falar da mãe, uma suavidade que contrastava com a dureza que ele mostrava ao mundo. Lívia se perguntou se ela havia morrido, se era por isso que ele falava dela no passado. Ela ainda está... Lívia começou a perguntar, mas se interrompeu, achando que talvez fosse íntimo demais. Morreu há 5 anos, Arthur respondeu sem desviar os olhos da panela. Câncer. Foi rápido, pelo menos. Sinto muito. Ela gostaria de você, ele disse, finalmente olhando para Lívia. Tinha uma queda por pessoas autênticas. Dizia que conseguia reconhecer uma alma honesta a quilômetros de distância. Lívia sentiu o rosto esquentar. Não sabia como responder a um elogio tão direto, especialmente vindo de alguém que mal a conhecia. Você não sabe nada sobre mim, ela disse. Sei mais do que você imagina. Havia algo na forma como ele disse isso que a fez estremecer. Não era uma ameaça exatamente, mas havia uma certeza em sua voz que a deixou desconfortável. O que você quer dizer com isso? Arthur desligou o fogo e se virou para ela completamente. Por um momento, Lívia pensou que ele fosse confessar algo importante, revelar algum segredo que explicasse por que a havia convidado para jantar. Mas ele apenas balançou a cabeça e sorriu. Nada importante, ele disse. Vamos comer antes que esfrie. Eles jantaram na sala, sentados no sofá grande demais para 2 pessoas, com os pratos equilibrados sobre as pernas. A comida estava deliciosa, simples, mas feita com cuidado, e Lívia se deu conta de que fazia muito tempo que não comia algo preparado especialmente para ela. Conte-me sobre você, Arthur disse, enrolando espaguete no garfo. Onde você cresceu? Zona Leste, Lívia respondeu. Cidade Tiradentes. Você conhece? Conheço de nome. É longe daqui, muito longe. Arthur assentiu, parecendo entender que ela não estava falando apenas de distância geográfica. Seus pais? Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai? Lívia hesitou, como sempre fazia quando o assunto chegava ao pai. Nunca o conheci. Minha mãe nunca falava sobre ele. Deve ter sido difícil crescer sem pai. Foi. Mas minha mãe compensava. Ela era incrível. Lívia sorriu, lembrando-se da mulher forte que a havia criado sozinha. Trabalhava em 3 empregos para me manter na escola. Dizia que educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Ela estava certa. Estava. Mas depois que ela morreu, eu meio que perdi o rumo. Casei muito jovem com o homem errado, pelos motivos errados. O ex-marido? Lívia assentiu, não querendo entrar em detalhes sobre Marcos. Não queria estragar aquela noite falando sobre as cicatrizes que ele havia deixado, sobre o medo que ainda sentia quando ouvia passos no corredor do prédio onde morava. É você? Ela perguntou, mudando de assunto. Como é crescer com todo esse poder? Arthur riu, mas não havia humor no som. Você acha que eu nasci com tudo isso? Não. Minha mãe era faxineira, assim como você. Meu pai era operário em uma fábrica. Cresci na Vila Madalena, quando ainda era um bairro operário antes de virar reduto da classe média. A revelação a chocou. Lívia havia presumido que ele vinha de uma família rica,
que havia herdado o império empresarial que comandava. Como você... Ela começou a perguntar. Estudei, muito. Bolsa integral na faculdade, 2 empregos para me manter, dormia 4 horas por noite. Depois trabalhei em uma empresa de consultoria. Fiz alguns investimentos arriscados que deram certo. Conheci as pessoas certas. Ele fez uma pausa, como se estivesse decidindo quanto revelar. E aprendi que, às vezes, é preciso ser implacável para sobreviver. Você sente falta de como era antes, todos os dias. A honestidade da resposta a surpreendeu. Lívia havia esperado que ele falasse sobre as vantagens de sua posição atual, sobre como havia melhorado de vida. Mas havia melancolia em seus olhos, uma saudade de algo que o dinheiro não conseguia comprar de volta. Por que você me convidou para jantar? Ela perguntou de repente. Arthur colocou o prato vazio sobre a mesa de centro e se virou para ela. Posso ser honesto? Eu prefiro. Porque quando você olha para mim, não vê o CEO da Valente Holdings. Vê apenas um homem. Faz muito tempo que alguém me olha assim. E como as outras mulheres olham para você? Como se eu fosse uma conta bancária com pernas. Lívia riu, e o som ecoou pelo apartamento silencioso. Era uma risada genuína, espontânea, e ela viu algo se acender nos olhos dele ao ouvi-la. Você tem uma risada bonita, ele disse. Faz tempo que não rio de verdade. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Lívia percebeu que não sabia mais como responder a isso. Por que havia parado de rir? Por que havia se conformado com uma vida sem alegria, sem surpresas, sem momentos como aquele? Acho que esqueci como, ela disse finalmente. Então vamos lembrar juntos. Arthur se levantou e estendeu a mão para ela. Vem, quero te mostrar uma coisa. Lívia hesitou por um momento, mas pegou a mão dele. Seus dedos eram quentes, firmes, e ela sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço quando ele a tocou. Ele a levou até uma porta que ela não havia reparado na noite anterior. Quando a abriu, revelou uma escada em espiral que subia para o terraço. Lá em cima, São Paulo se estendia infinitamente em todas as direções, um mar de luzes piscando na escuridão. Meu Deus, Lívia sussurrou, caminhando até a borda do terraço. Bonito, não é? É incrível. Você sobe aqui sempre? Quando não consigo dormir, que ultimamente tem sido quase todas as noites. Lívia se virou para ele. Insônia? Dificuldade para desligar a mente. Muito trabalho, muitas decisões, muita responsabilidade. Solidão? Arthur a olhou por um longo momento antes de responder. Sim, muita solidão. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando para a cidade que se estendia a seus pés. Lívia podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume misturado com o aroma da comida que haviam dividido. Havia algo intenso no ar, uma tensão que ela não conseguia definir. Lívia, ele disse, e sua voz estava mais grave, mais íntima. Sim, eu preciso te contar uma coisa. O tom dele mudou, ficou mais sério, quase solene. Lívia se virou para encará-lo, o coração começando a bater mais rápido. Você me deixa nervosa quando fala assim, ela disse tentando aliviar a tensão. Não deveria. Pelo menos não por esse motivo. Arthur passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela estava começando a reconhecer como um sinal de nervosismo. Eu não te conheci por acaso, Lívia. O que você quer dizer? Eu sabia quem você era antes mesmo de você começar a trabalhar no prédio. Sabia seu nome, sabia onde você morava, sabia sobre seu ex-marido. Lívia sentiu o sangue gelar nas veias. Como você... Eu mandei te contratar. As palavras ecoaram no terraço como um tiro. Lívia deu um passo para trás, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Você mandou me contratar? Ela repetiu, a voz saindo mais aguda que o normal. Sim. Por quê? Arthur se aproximou dela, mas Lívia deu outro passo para trás. A expressão dele era intensa, quase desesperada. Porque eu precisava te conhecer. Porque há muito tempo eu queria te conhecer. Isso não faz sentido, você nem me conhecia. Mas eu sabia quem você era, sabia o que você representava. Eu não represento nada, eu sou ninguém. Você está errada. Arthur parou de se aproximar vendo o medo nos olhos dela. Você é a filha de Eduardo Santana. O nome atingiu Lívia como um soco no estômago. Eduardo Santana.
O nome que sua mãe sussurrava às vezes quando pensava que ela não estava ouvindo. O nome que apareceu nos papéis quando ela tentou descobrir quem era seu pai, anos depois da morte da mãe. O nome que ela tentou esquecer quando descobriu quem Eduardo Santana realmente era. Como você sabe disso? Ela perguntou, a voz tremendo. Porque Eduardo Santana destruiu minha família. Destruiu minha vida. E você é a única conexão que restou com ele. Lívia se sentiu zonza. As luzes da cidade começaram a borrar, e ela teve que se apoiar na mureta do terraço para não cair. Eu não tenho nada a ver com ele, ela disse. Eu nem conheci meu pai. Eu sei, mas ele deixou algo para você. Algo que eu preciso. Eu não sei do que você está falando. Documentos, provas, coisas que ele escondeu antes de morrer. Meu pai não morreu, ele simplesmente desapareceu. Não, Lívia, ele morreu há 10 anos. E quando morreu, deixou instruções para que, quando você completasse 30 anos, recebesse uma herança. Que herança? Eu nunca recebi nada, porque eu impedi. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, mas Lívia as ouviu claramente. Ela se virou para ele, os olhos arregalados de choque e raiva. Você impediu? Eu precisava te conhecer primeiro. Precisava entender que tipo de pessoa você era antes de permitir que você tivesse acesso àquilo. Você não tem o direito de impedir nada. Você não tem o direito de decidir nada sobre minha vida. Eu sei que foi errado. Mas se você soubesse quem era seu pai, se soubesse as coisas que ele fez, eu sei quem ele era. Lívia se afastou dele, caminhando em direção à escada. Eu sei que ele era um homem terrível, que destruiu vidas, que abandonou minha mãe quando descobriu que ela estava grávida. Você acha que eu não pesquisei? Que eu não tentei entender por que minha mãe chorava toda vez que alguém mencionava o nome dele? Arthur a seguiu. Lívia, espera. Não. Ela se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Você mentiu para mim. Você me manipulou. Você me trouxe aqui sob falsos pretextos. Os sentimentos são verdadeiros. Que sentimentos? Você nem me conhece. Você conhece apenas o que eu represento para você. A filha do homem que você odeia. Não é verdade. Então por que você me trouxe aqui? Por que você me seduziu? A palavra seduziu ficou pendurada no ar entre eles. Lívia se deu conta de que era exatamente isso que estava acontecendo. Ela havia sido seduzida, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Havia baixado todas as suas defesas para um homem que tinha uma agenda oculta. Eu não quis seduzir você, Arthur disse. Eu quis entender você. Quis conhecer a pessoa que você se tornou apesar de tudo. Apesar de ser filha de um monstro. Apesar de carregar um nome que representa tanto sofrimento. Lívia desceu as escadas rapidamente com Arthur logo atrás. Quando chegou à sala, pegou sua bolsa e se dirigiu ao elevador. Onde você vai? Ele perguntou. Para casa, para longe de você. Lívia, por favor, deixe-me explicar direito. Você já explicou o suficiente. As portas do elevador se abriram e Lívia entrou. Arthur colocou a mão na porta, impedindo que ela fechasse. Há coisas que você precisa saber, ele disse, sobre seu pai, sobre a herança, sobre as pessoas que podem estar te procurando. Que pessoas? Pessoas que acreditam que você sabe onde estão os documentos que Eduardo escondeu. Pessoas que fariam qualquer coisa para colocar as mãos neles. E você? Você não faria qualquer coisa? Arthur hesitou e essa hesitação foi resposta suficiente para Lívia. Eu pensei que você fosse diferente, ela disse. Pensei que talvez pela primeira vez na vida, alguém me visse como eu realmente sou. Não como a filha de alguém, não como a ex-mulher de alguém, mas como Lívia. Apenas Lívia. Eu vejo você assim. Não, você vê a filha de Eduardo Santana, vê uma ferramenta para conseguir o que quer. Isso não é verdade. Então me deixe ir embora. Se você realmente se importa comigo, me deixe ir embora e nunca mais apareça na minha vida. Arthur tirou a mão da porta e ela começou a se fechar. No último segundo ele disse, eles já sabem onde você mora, Lívia. Você não está segura. As portas se fecharam antes que ela pudesse responder, mas as palavras ecoaram na cabina vazia do elevador. Eles sabem onde você mora. Você não está segura. Durante o trajeto de volta para casa,
Lívia tentou processar tudo o que havia descoberto. Seu pai havia deixado uma herança para ela. Arthur havia manipulado sua contratação. Havia pessoas perigosas que poderiam estar procurando por ela. E no meio de tudo isso, ela havia se apaixonado por um homem que tinha motivos ocultos para se aproximar dela. Porque era isso que tinha acontecido, não era? Ela havia se apaixonado por Arthur Valente. Não pelo CEO poderoso e implacável, mas pelo homem vulnerável que cozinhava massas e tocava guitarra, que subia no terraço quando não conseguia dormir e que sorria com covinhas quando era genuinamente feliz. Mas nada daquilo havia sido real, ou pelo menos não da forma como ela havia imaginado. Quando chegou ao seu prédio, Lívia notou um carro estacionado na rua que não costumava estar lá. Um sedã preto com vidros escuros. Podia ser coincidência, mas as palavras de Arthur ecoaram em sua mente. Eles já sabem onde você mora. Ela subiu as escadas rapidamente, trancou a porta do apartamento e se encostou nela, o coração disparado. Pela janela, espiou a rua. O carro ainda estava lá. Lívia se deu conta de que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Pela manhã, ela era apenas uma faxineira invisível, vivendo uma vida pequena e previsível. Agora, descobria que era filha de um homem poderoso e perigoso, que havia uma herança esperando por ela, que havia pessoas que poderiam querer machucá-la, e que havia se apaixonado por um homem que talvez a visse apenas como uma peça em um jogo muito maior. Mas uma coisa Arthur havia dito que soava verdadeira. Os sentimentos eram reais. Lívia podia ter se enganado sobre muitas coisas, mas não sobre isso. Havia visto algo nos olhos dele quando ele a olhava, algo que ia além de manipulação ou interesse material. A questão era, isso importava? Mudava alguma coisa o fato de que ele pudesse ter sentimentos genuínos por ela, se toda a base do relacionamento era uma mentira? Lívia se deitou na cama, ainda vestida, e olhou para o teto. Lá fora, São Paulo continuava pulsando, indiferente aos dramas pessoais de seus habitantes. Mas ela sabia que sua vida havia mudado para sempre, que não havia mais como voltar atrás. A pergunta era, o que ela faria agora? A resposta veio na forma de uma batida na porta. 3 batidas secas, pausadas, como se a pessoa do outro lado soubesse que ela estava ali, mas não quisesse assustá-la. Lívia se levantou devagar, o coração batendo forte. Não esperava ninguém. Ninguém sabia onde ela morava, exceto as pessoas que Arthur havia mencionado. Ela se aproximou da porta na ponta dos pés e olhou pelo olho mágico. Um homem de terno escuro estava parado no corredor, as mãos cruzadas nas costas, parecendo esperar pacientemente. Senhorita Santana, ele disse, e sua voz era educada, quase gentil. Sei que está aí, preciso falar com a senhora sobre seu pai. Lívia se encostou na porta, fechando os olhos. Assim começava a segunda parte de sua vida. A parte em que ela não poderia mais se esconder. A parte em que ela teria que decidir em quem confiar. E a parte em que descobriria que, às vezes, a única pessoa em quem você pode confiar é exatamente aquela que te traiu primeiro. Lívia permaneceu imóvel por longos segundos, as costas coladas na porta, tentando controlar a respiração. O homem do outro lado não havia se movido. Ela podia sentir sua presença ali, paciente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Senhorita Santana, ele repetiu, a voz mantendo o mesmo tom educado. Meu nome é Dr. Henrique Silveira. Eu era advogado de seu pai. Sei que isso deve ser assustador, mas preciso falar com a senhora sobre questões urgentes relacionadas ao espólio dele. Advogado. A palavra ecoou na mente de Lívia como uma sirene de alerta. Se ele realmente havia sido advogado de Eduardo Santana, então sabia coisas que ela talvez precisasse saber. Como posso ter certeza de que você é quem diz ser? Ela perguntou através da porta. Posso mostrar meus documentos, minha carteira da OAB. Ou posso lhe contar algo que só alguém próximo a Eduardo saberia. Houve uma pausa. Ele mantinha uma foto sua na gaveta da mesa. Uma foto que sua mãe, Helena, enviou quando você tinha 7 anos. Você estava usando um vestido azul com bolinhas brancas, segurando um sorvete. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Sua mãe nunca havia mencionado ter enviado fotos para Eduardo.
Nunca havia dito que mantinha contato com ele depois que soubera da gravidez. Isso não prova nada, ela disse, mas sua voz saiu menos convincente. Ele chorou quando recebeu aquela foto. Eu estava lá. Foi uma das poucas vezes que vi Eduardo Santana demonstrar alguma emoção. Havia algo na forma como ele disse isso, uma sinceridade que fez Lívia hesitar. Ela olhou novamente pelo olho mágico. O homem era mais velho. Devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos bem penteados, uma aparência respeitável que não combinava com a imagem de criminoso que ela havia construído na mente. Se você realmente foi advogado dele, ela disse, então sabe que tipo de homem ele era, sabe as coisas que ele fez. Sei, e por isso mesmo preciso falar com a senhora. Porque há coisas que Eduardo fez antes de morrer, tentativas de reparação, coisas que podem fazer diferença para muitas pessoas. Que tipo de coisas? Posso explicar, mas não através da porta. É delicado demais para ser discutido assim. Lívia fechou os olhos tentando pensar com clareza. Todas as suas instintos gritavam para não abrir aquela porta, para não confiar em mais ninguém. Mas havia algo na voz do homem que não soava ameaçador. E além disso, as palavras de Arthur ecoavam em sua mente. Se havia pessoas perigosas atrás dela, talvez fosse melhor saber quem eram e o que queriam. Vou abrir a porta, ela disse, mas vou mantê-la na corrente. E se você fizer qualquer movimento que me deixe desconfortável, eu grito e chamo a polícia. Perfeitamente compreensível. Lívia abriu a porta devagar, deixando apenas uma fresta entre eles. O homem estava exatamente como ela havia visto pelo olho mágico, mas agora podia ver seus olhos. Eram olhos cansados, marcados por anos de carregar segredos pesados. Obrigado, ele disse, tirando uma carteira de couro do bolso interno do paletó. Meus documentos. Lívia examinou a carteira da OAB, a identidade, alguns cartões de visita. Tudo parecia genuíno, mas ela sabia que documentos podiam ser falsificados. Doutor Silveira, ela disse, se você realmente conhecia meu pai, então sabe que eu não tive nenhum contato com ele, que minha mãe o odiava, que eu cresci sem saber praticamente nada sobre ele. Sei disso. E sei também que Eduardo carregou essa culpa até o último dia de vida. Ele sabia que não podia fazer parte da vida da senhora, que seria perigoso demais. Mas nunca parou de acompanhar seu crescimento, de se certificar de que vocês duas estavam bem. Estavam bem. Lívia riu com amargura. Minha mãe trabalhava 3 empregos para nos manter. Eu cresci usando roupas doadas, comendo o que sobrava. Como isso é estar bem? Porque vocês poderiam ter sido mortas. As palavras foram ditas com tanta simplicidade, tanta certeza, que Lívia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mortas por quem? Por pessoas que queriam usar vocês duas para chegar até Eduardo. Pessoas que ainda acreditam que a senhora sabe onde ele guardou certas informações. Que informações? Dr. Silveira suspirou. Posso entrar? Isso vai demorar um pouco para explicar, e prefiro não falar sobre isso no corredor. Lívia hesitou mais um momento, mas finalmente abriu a porta. O homem entrou devagar, olhando ao redor do pequeno apartamento, sem demonstrar julgamento ou desprezo. Posso? Ele perguntou, indicando o sofá. Claro. Eles se sentaram em cantos opostos do sofá, um pequeno cabo de guerra de desconfiança se estabelecendo entre eles. Seu pai, Dr. Silveira começou, não era apenas um empresário corrupto, como a mídia pintou. Ele era um homem que se envolveu com pessoas muito perigosas e que no final da vida tentou encontrar uma forma de se redimir. Se redimir como? Ele reuniu evidências, documentos, gravações, registros financeiros. Evidências que poderiam levar à prisão algumas das pessoas mais poderosas do país. Políticos, juízes, empresários, pessoas que ainda hoje ocupam posições importantes. Lívia sentiu o estômago se revirar. E ele guardou essas evidências onde? Essa é a questão. Ninguém sabe. Ele morreu antes de revelar onde escondeu tudo. Mas deixou pistas. Pistas que, teoricamente, só a senhora poderia decifrar. Eu não sei de pistas nenhumas. Não conscientemente, mas Eduardo era um homem inteligente. Ele sabia que pessoas ruins viriam atrás dessas evidências. Então ele criou um sistema complicado. Deixou algumas coisas para a senhora, algumas para outras pessoas.
peças de um quebra-cabeça que só fazem sentido quando reunidas. Que coisas ele deixou para mim? Dr. Silveira abriu uma pasta que havia trazido consigo. Uma conta bancária. Não muito dinheiro, mas o suficiente para que a senhora possa recomeçar a vida em outro lugar, se necessário. E uma caixa de segurança. Que caixa de segurança? Em um banco no centro. Ele deixou instruções para que eu entregasse a chave quando a senhora completasse 30 anos. Fiz isso há 2 anos, mas o quê? Mas alguém interceptou a correspondência. Alguém que sabia sobre a herança e que queria impedir que a senhora tivesse acesso a ela. Arthur. Lívia se lembrou das palavras dele no terraço. Porque eu impedi. Ele havia impedido que ela recebesse a herança, mas por quê? O que ele ganhava com isso? Quem interceptou? Ela perguntou, embora soubesse a resposta. Não posso ter certeza, mas minhas investigações apontam para alguém chamado Arthur Valente. O nome confirmado em voz alta fez Lívia se sentir ainda mais traída. Então, era verdade. Arthur não apenas sabia sobre a herança, ele havia ativamente impedido que ela a recebesse. Por que ele faria isso? Porque Eduardo arruinou a vida da família Valente? O pai de Arthur, Miguel Valente, era sócio de Eduardo em alguns negócios. Quando tudo desmoronou, Miguel perdeu tudo. Literalmente tudo. Acabou se matando por causa das dívidas e da vergonha. Lívia fechou os olhos, o peso da revelação pressionando seu peito. Arthur não era apenas um homem poderoso que havia se interessado por ela. Ele era um homem que culpava seu pai pela morte de seu próprio pai. Era um homem que tinha todos os motivos para odiá-la. Então ele me odeia. Ela disse mais para si mesma do que para o Dr. Silveira. Não sei se é ódio. Talvez tenha começado assim, mas há rumores de que ele se aproximou da senhora por outros motivos também. Que rumores? Que ele acredita que a senhora é a chave para encontrar os documentos que Eduardo escondeu. Que ele quer usá-la para se vingar das pessoas que destruíram sua família. Lívia se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, o sedã preto ainda estava estacionado. Aquele carro, ela disse, está me seguindo. Dr. Silveira se juntou a ela na janela. Provavelmente. Há várias pessoas interessadas na senhora, senhorita Santana. Arthur Valente é apenas uma delas. Quem mais? Políticos que estão nas evidências que Eduardo reuniu, empresários que financiaram esquemas ilegais, pessoas que têm muito a perder se esses documentos vierem à tona. E todos eles acham que eu sei onde estão os documentos. Sim, mas eu não sei. Não ainda. Mas talvez, se a senhora conseguir acesso à caixa de segurança, encontre pistas que a levem até eles. Lívia se virou para ele. E se eu não quiser encontrar? E se eu quiser apenas fingir que essa herança não existe e continuar com minha vida? Infelizmente, isso não é mais uma opção. Muitas pessoas já sabem sobre a senhora. Já sabem que a senhora é filha de Eduardo. Elas não vão simplesmente desistir e desaparecer. Então, o que você está sugerindo? Que a senhora venha comigo, que vamos até o banco, abrimos a caixa de segurança e vejamos o que Eduardo deixou para a senhora. Talvez não seja nada importante. Talvez seja apenas cartas sentimentais ou lembranças pessoais. Mas precisamos saber. E se for algo importante? E se forem realmente pistas sobre onde estão os documentos? Então a senhora terá uma decisão muito difícil para fazer. Lívia olhou novamente para o carro na rua. As opções não eram muitas. Podia fugir, tentar recomeçar em outro lugar, mas Dr. Silveira estava certo. Se essas pessoas já sabiam sobre ela, provavelmente a encontrariam onde quer que fosse. Ou podia enfrentar a situação, descobrir o que seu pai havia deixado para ela, e então decidir o que fazer. Está bem, ela disse. Vamos ao banco. Agora? Agora. A viagem até o centro da cidade foi tensa. Doutor. Silveira dirigia um carro discreto, mas Lívia notou que ele checava os espelhos constantemente, fazendo desvios desnecessários, como se estivesse tentando ter certeza de que não estavam sendo seguidos. Você está com medo, ela observou. Estou cauteloso. Há uma diferença. Cauteloso em relação a quê? Em relação às pessoas que não querem que a senhora encontre o que Eduardo escondeu. E em relação às pessoas que querem que a senhora encontre pelos motivos errados. Como Arthur Valente. Como Arthur Valente.
O banco ficava em uma rua discreta perto da Sé, um prédio antigo com uma fachada que não chamava a atenção. Dr. Silveira estacionou 2 quadras antes, e eles caminharam o resto do trajeto. Quando chegamos lá, ele disse, você vai precisar de 2 chaves. Uma está comigo, a outra estava na correspondência que foi interceptada. Então não podemos abrir a caixa? Podemos, mas de forma diferente. Vou usar minha procuração como executor do testamento. Vai demorar mais e chamar mais atenção, mas é possível. Dentro do banco, o processo foi mais complicado do que Lívia havia imaginado. Documentos precisaram ser verificados. Telefonemas foram feitos, formulários foram preenchidos. Depois de 2 horas, finalmente foram levados até a área dos cofres. A caixa de segurança 1247 era pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos. Quando foi aberta, revelou conteúdos que à primeira vista pareciam decepcionantes. Algumas joias antigas, um maço de fotos, uma carta selada com o nome de Lívia e um pequeno caderno preto. Isso é tudo? Ela perguntou. Vamos ver, Dr. Silveira disse, pegando o caderno. Lívia abriu a carta primeiro. A letra era masculina, firme, e pela primeira vez na vida, ela estava lendo palavras escritas pelo pai que nunca conhecera. Minha querida Lívia, a carta começava. Se você está lendo isto, é porque finalmente chegou a hora de conhecer a verdade sobre quem eu fui e por que nunca pude ser parte da sua vida. Não espero perdão, pois sei que minhas ações causaram sofrimento demais. Mas espero que você entenda que tudo o que fiz no final foi pensando em proteger você e sua mãe. Lívia continuou lendo, as mãos tremendo ligeiramente. Eduardo falava sobre o amor que sentia por sua mãe, sobre a dor de ter que se afastar para protegê-las, sobre os erros que havia cometido na vida. Mas a parte mais importante vinha no final. Eu juntei evidências sobre as pessoas que me corromperam, que me forçaram a fazer coisas terríveis, evidências que poderiam trazer justiça, mas que também poderiam trazer perigo. Escondi essas evidências em um lugar seguro, mas deixei pistas para que você pudesse encontrá-las se escolhesse fazê-lo. As pistas estão nas coisas que você mais amava quando criança. Sua mãe saberá do que estou falando. Ela sempre soube que este dia chegaria. Lívia olhou para Dr. Silveira. Minha mãe sabia sobre tudo isso? Sabia. Eduardo manteve contato com ela até o fim. Discretamente, claro. Ela foi quem o ajudou a criar este sistema de pistas. Mas ela morreu sem me contar nada, porque ela esperava que você nunca precisasse saber. Ela esperava que as evidências nunca fossem necessárias. Lívia pegou o maço de fotos. Eram todas dela, desde bebê até adolescente. Fotos que ela não sabia que existiam, que sua mãe devia ter enviado secretamente para Eduardo ao longo dos anos. Havia uma constante em muitas delas. Ela sempre estava segurando ou perto de uma boneca específica. Uma boneca de pano que sua mãe havia feito para ela quando tinha 5 anos. A boneca, ela sussurrou. Como? Ele diz que as pistas estão nas coisas que eu mais amava quando criança. Eu tinha uma boneca que minha mãe fez para mim. Eu a levava para todo lugar. E onde está essa boneca agora? No apartamento. Eu nunca consegui me desfazer dela. Dr. Silveira fechou o caderno. Então é para lá que precisamos ir. Espera, Lívia disse. Antes de fazermos isso, preciso saber uma coisa. Você está do meu lado ou tem alguma agenda oculta também? O homem a olhou por um longo momento. Senhorita Santana, eu trabalhei para seu pai por 15 anos. Vi ele fazer coisas terríveis e vi ele tentar se redimir. Minha única agenda é cumprir as últimas instruções dele, que eram proteger a senhora e deixar que ela escolhesse o que fazer com a verdade. E se eu escolher não fazer nada, então é sua escolha. Mas precisa ser uma escolha informada. Quando saíram do banco, Lívia notou que o número de carros suspeitos havia aumentado. Não era só o sedã preto agora. Havia pelo menos 2 outros veículos que pareciam estar os observando. Estamos sendo seguidos, ela disse. Sim, mais de um grupo, pelo que parece. Isso significa que não podemos voltar para o meu apartamento. Não diretamente. Mas conheço um jeito. Dr. Silveira pegou o celular e fez uma ligação rápida. Preciso de um favor, ele disse para a pessoa do outro lado. Sim, é urgente. 20 minutos depois, eles estavam em um café no centro, esperando.
Lívia estava nervosa, verificando constantemente as pessoas ao redor, tentando identificar quem poderia estar os vigiando. Quem você ligou? Ela perguntou. Um amigo. Alguém que pode nos ajudar a chegar ao seu apartamento sem sermos detectados. Que tipo de amigo? O tipo que é muito bom em fazer pessoas desaparecerem quando necessário. Antes que Lívia pudesse perguntar mais, um homem se aproximou da mesa deles. Era jovem, tinha no máximo 30 anos, cabelos escuros e olhos inteligentes. Havia algo familiar nele, mas ela não conseguia identificar o quê. Dr. Silveira, ele disse, se sentando. Lívia, você me conhece? Ela perguntou. Conheço, sou Arthur Valente. Lívia se levantou da cadeira tão rapidamente que ela quase caiu. Você tem que estar brincando. Sente-se, por favor, Arthur disse calmamente. Não temos muito tempo. Eu não vou sentar. Você mentiu para mim, me manipulou e agora aparece aqui como se fosse meu salvador? Eu não sou seu salvador, mas neste momento sou sua melhor opção. Como você sabia que estávamos aqui? Porque eu mandei o Dr. Silveira procurar você. Lívia se virou para o advogado. O quê? Eu trabalho para o Sr. Valente há 2 anos, Dr. Silveira disse, parecendo constrangido. Desde que ele descobriu sobre a herança. Então você também mentiu para mim. Não menti. Tudo o que disse sobre seu pai é verdade. Tudo o que disse sobre os documentos é verdade. A única coisa que não mencionei é que estou trabalhando com o senhor, Valente, para encontrá-los. Por que eu deveria confiar em qualquer um de vocês? Porque, Arthur disse, neste momento estão chegando ao seu prédio pelo menos 4 grupos diferentes de pessoas, todas querendo a mesma coisa. Que eu sou o único que está interessado em mantê-la viva no processo. E por que você se importa se eu fico viva? Arthur a olhou nos olhos e ela viu a mesma vulnerabilidade que havia visto no terraço na noite anterior. Porque eu me apaixonei por você. E porque descobri que minha vingança não vale a pena se significar machucá-la. Você não me conhece há tempo suficiente para se apaixonar por mim. Eu te observo há 3 anos, Lívia. Desde antes de você começar a trabalhar no meu prédio. Eu sei como você trata as pessoas. Como você sorri quando lê um livro bom. Como você sempre deixa um pouco de comida para os gatos de rua. Eu sei que você é gentil demais para este mundo. E forte demais para desistir. E eu sei que você não tem nada a ver com os crimes que seu pai cometeu. As palavras atingiram Lívia como um soco no estômago. Havia tanta sinceridade na voz dele, tanta dor, que ela quase acreditou. Quase. Mesmo que isso seja verdade, ela disse. Como posso confiar em você depois de tudo? Você não pode. Mas pode confiar no fato de que eu não vou deixar nada acontecer com você. Por que não? Porque você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida nos últimos 10 anos, e eu não vou perdê-la. Lívia olhou entre Arthur e Dr. Silveira, tentando processar todas as informações. Sua vida havia se tornado um filme de suspense, cheio de reviravoltas e personagens com motivações duvidosas. Mas uma coisa era clara: ficar ali discutindo não ia resolver nada. Está bem, ela disse finalmente. Vamos buscar a boneca, mas eu quero respostas. Respostas de verdade desta vez. Você terá, Arthur prometeu. E eu quero saber exatamente o que vocês pretendem fazer com os documentos, se os encontrarmos. Isso, Arthur disse, vai depender do que eles revelarem. Quando saíram do café, Lívia notou que Arthur havia trazido 2 carros e pelo menos 4 homens que pareciam seguranças profissionais. Ele não estava brincando quando disse que havia grupos perigosos atrás dela. Quanto perigo eu estou correndo? Ela perguntou enquanto entravam no carro. Muito, Arthur respondeu honestamente. Mas agora você não está sozinha. Lívia olhou para ele, para esse homem que havia mentido para ela e que agora jurava protegê-la. Não sabia se podia confiar nele, mas sabia que não tinha muitas alternativas. E no fundo, uma parte dela ainda queria acreditar que havia algo real entre eles. Algo que ia além de documentos e vinganças e segredos de família. Talvez fosse ingenuidade, talvez fosse desespero, ou talvez fosse amor. Só havia uma forma de descobrir. O plano era simples. 2 dos seguranças de Arthur entrariam pelo prédio da frente, fazendo-se passar por visitantes, enquanto Lívia e Arthur subiriam pelos fundos usando a escada de emergência. Dr. Silveira ficaria no carro,
pronto para partir rapidamente assim que eles descessem com a boneca. Mas planos simples raramente funcionam quando há vidas em jogo. Quando chegaram ao prédio de Lívia, ela imediatamente notou que algo estava errado. A porta da frente, que sempre ficava trancada, estava entreaberta. O porteiro, Sr. Joaquim, não estava em seu posto, e havia marcas de pneus no chão, como se carros tivessem saído às pressas. Eles chegaram primeiro, Arthur murmurou, falando no ponto eletrônico que conectava ele aos seguranças. Situação comprometida. Aguardem instruções. Quantos grupos você disse que estavam vindo? Lívia perguntou, a voz tensa. Pelo menos 4. Mas pelo movimento que estou vendo, parece que já estão aqui. Lívia olhou para seu prédio, o lugar que havia sido seu refúgio por 3 anos, e sentiu um aperto no peito. E se eles machucaram alguém? Os vizinhos, o senhor. Joaquim, pessoas como essas não querem chamar atenção. Provavelmente só removeram as testemunhas temporariamente. Temporariamente? Eles voltarão quando tudo terminar. Arthur pegou o celular e fez uma ligação rápida. Preciso saber a situação no prédio da Rua das Flores, 847. Sim, agora. Ele esperou alguns segundos. Entendi, obrigado. O que foi? Lívia perguntou. Há pelo menos 2 vans estacionadas na rua de trás. Homens armados nos andares superiores. Seu apartamento está sendo vigiado. Então não podemos entrar. Não podemos entrar pela frente, mas conheço outro jeito. Arthur a levou para uma rua paralela, onde havia um prédio em construção. Aqui, ele disse apontando para uma passagem estreita entre os 2 edifícios. Há uma janela no 3º andar do seu prédio que dá para essa passagem. A fechadura está quebrada há meses, nunca foi consertada. Como você sabe disso? Porque eu mandei quebrar. Lívia parou de caminhar. Você mandou quebrar? Há 3 anos, quando comecei a te observar. Eu precisava de uma forma de verificar se você estava segura. Você invadiu meu apartamento? Nunca entrei no seu apartamento, apenas observei. De longe. Isso é stalking, Arthur. Eu sei. E eu sei que é errado. Mas eu precisava ter certeza de que você não estava em perigo. Em perigo de quem? Do seu ex-marido. Dos credores. Das pessoas que poderiam descobrir quem você era. Lívia se deu conta de que havia camadas e camadas de segredos na vida de Arthur que ela ainda não conhecia. Camadas que envolviam proteção, obsessão e uma necessidade de controle que a deixava simultaneamente tocada e assustada. Vamos, ela disse finalmente. Mas depois que isso acabar, você vai me explicar tudo. Absolutamente tudo. Eu prometo. A passagem entre os prédios era estreita e escura, cheia de entulho e poças d'água. Arthur foi na frente, testando cada passo, verificando se não havia perigo. Quando chegaram à janela do 3º andar, ele a abriu facilmente. Depois que entrarmos, ele sussurrou, vamos direto para o seu apartamento. Você pega a boneca e saímos imediatamente. Não paramos para mais nada. E se eles nos pegarem? Não vão pegar. Como você tem tanta certeza? Porque eu não vou deixar. Havia algo na forma como ele disse isso, uma determinação férrea que a fez acreditar nele. Arthur não era apenas um CEO poderoso. Era um homem que tinha recursos, conexões e aparentemente experiência em situações perigosas. Eles entraram no prédio silenciosamente. O corredor do 3º andar estava vazio, mas Lívia podia ouvir vozes vindas do andar superior, vozes masculinas, falando baixo, coordenando algum tipo de operação. Meu apartamento é no 5º andar, ela sussurrou. Eu sei. Claro que você sabe. Eles subiram as escadas devagar, parando a cada andar para escutar. No 4º andar, Lívia reconheceu a voz de Dona Rosa, sua vizinha idosa, falando com alguém. Eu já disse que não sei onde ela está, Dona Rosa dizia, a voz tremendo. Ela saiu cedo para trabalhar, como sempre. A senhora tem certeza de que não a viu voltar? Uma voz masculina perguntou. Tenho certeza. Lívia sentiu uma onda de culpa. Sua busca pela verdade estava colocando pessoas inocentes em perigo. Pessoas que não tinham nada a ver com os crimes de seu pai ou com a vingança de Arthur. Ela está bem. Arthur sussurrou, como se pudesse ler seus pensamentos. Eles não vão machucar uma idosa. Só querem informações. E se ela não souber nada? Então eles vão embora.
Quando chegaram ao 5º andar, Lívia viu que a porta de seu apartamento estava aberta. Dentro, ela podia ouvir o som de móveis sendo revirados, gavetas sendo abertas e fechadas. Eles estão procurando a boneca, ela disse. Provavelmente. Onde você a guardava? No meu quarto. Dentro do guarda-roupa, numa caixa com outras coisas da minha infância. Então, talvez ainda não tenham encontrado. Arthur verificou o corredor nos 2 lados, depois fez um sinal para que ela o seguisse. Eles se aproximaram da porta do apartamento devagar, colados na parede. Dentro, Lívia podia ver 2 homens de terno escuro revirando sua sala de estar. Eram diferentes dos homens que trabalhavam para Arthur. Estes tinham uma aparência mais dura, mais violenta. Não está aqui, um deles disse ao telefone. Revirei tudo. Não há nada além de roupas velhas e livros baratos. Verifiquem o quarto novamente, uma voz respondeu do outro lado da linha. Tem que estar em algum lugar. Lívia se virou para Arthur. Como vamos entrar? Você vai esperar aqui. Eu vou distraí-los. Não, eu vou com você. Lívia, é minha casa, é minha boneca, é minha vida que está sendo revirada. Eu vou com você. Arthur a olhou por um longo momento, depois assentiu. Então fique atrás de mim. Ele tirou algo do bolso, uma arma pequena, discreta. Lívia nunca havia visto uma arma de verdade de perto, e a visão dela fez seu estômago se revirar. Você sabe usar isso? Infelizmente, sim. Infelizmente. Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe, Lívia. Nem todas são boas. Antes que ela pudesse perguntar mais, Arthur entrou no apartamento. Boa tarde, cavalheiros. Os 2 homens se viraram rapidamente, as mãos indo automaticamente para dentro dos paletós. Eu não faria isso, Arthur disse calmamente, mantendo a arma apontada para eles. Sou Arthur Valente. Tenho certeza de que vocês sabem quem eu sou. Valente, um dos homens disse, a voz carregada de desprezo. Você não deveria estar aqui. Engraçado, eu estava pensando a mesma coisa sobre vocês. Não é da sua conta. Quando se trata de Lívia Santana, tudo é da minha conta. O segundo homem riu. Você se apaixonou pela filha do homem que destruiu sua família? Que ironia. Não foi ironia, foi destino. Lívia sentiu seu coração pular uma batida. Havia algo na forma como ele disse isso que soava completamente verdadeiro. Onde está ela? O primeiro homem perguntou. Em segurança, longe de vocês. Nós sabemos que ela está aqui. Vimos vocês chegarem. Então vocês não são muito bons no que fazem. A tensão no ar era palpável. Lívia sabia que a situação poderia explodir a qualquer momento. Ela se mexeu devagar, tentando chegar ao quarto sem ser vista. Não se movam, Arthur disse. Mas ela não sabia se ele estava falando com ela ou com os homens. Valente, o segundo homem disse. Você não entende a situação. Há pessoas muito poderosas que querem esses documentos. Pessoas que não vão hesitar em eliminar qualquer um que esteja no caminho. Incluindo ela, e você. Então vamos ter que concordar em discordar. Lívia chegou à porta do quarto e olhou para dentro. Havia mais um homem ali revirando suas coisas, jogando roupas e pertences pelo chão. Ele não a tinha visto ainda. O guarda-roupa estava aberto, o conteúdo espalhado. Mas a caixa com as coisas da infância ainda estava lá, no canto, aparentemente intocada. Lívia respirou fundo e entrou no quarto silenciosamente. O homem estava de costas para ela, concentrado em revirar as gavetas da cômoda. Ela se aproximou da caixa devagar, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvir. Quando abriu a caixa, lá estava. A boneca de pano que sua mãe havia feito para ela quando tinha 5 anos. Cabelos de lã amarela, vestido azul desbotado, um sorriso bordado que havia resistido a anos de amor e brincadeiras. Lívia pegou a boneca e a apertou contra o peito. Depois de tantos anos, ainda cheirava levemente ao perfume da mãe. Ei! O homem havia se virado e a visto. Lívia se levantou rapidamente, segurando a boneca. Você... Ele disse, caminhando em direção a ela. Você é Lívia Santana? Sim. Onde estão os documentos? Eu não sei. Não minta para mim. Eu não estou mentindo. O homem pegou o celular. Ela está aqui. Tenho ela. Da sala, Lívia ouviu o som de uma luta.
Gritos, algo quebrando, passos rápidos. Depois, a voz de Arthur. Lívia, estou aqui! O homem no quarto tirou uma arma do coldre. Você vem comigo, agora! Não, não é um pedido. Eu disse não. Lívia se surpreendeu com a própria coragem. Alguns dias antes, ela teria obedecido automaticamente, mas algo havia mudado nela. Talvez fosse a descoberta sobre seu pai, talvez fosse o perigo que estava enfrentando, ou talvez fosse a influência de Arthur. Mas ela não era mais a mulher que se escondia nas sombras. Você vai se arrepender disso, o homem disse, dando um passo em direção a ela. Talvez. Mas não vou me arrepender de não ser covarde. Nesse momento, Arthur apareceu na porta do quarto. Seu rosto estava machucado. Havia sangue em sua camisa, mas ele estava vivo. Afaste-se dela, ele disse ao homem. Ou o quê? Ou eu vou te mostrar por que não se deve mexer com as pessoas que eu amo. A palavra amo ecoou no quarto destruído. Lívia olhou para Arthur, vendo a sinceridade em seus olhos, a determinação em sua postura. Você ouviu? Ela disse para o homem. Ele me ama. Isso não vai salvá-la. Não, Arthur disse, aparecendo completamente na porta. Mas isso vai. Ele não estava sozinho. 2 dos seus seguranças estavam com ele, armados e prontos para agir. O homem no quarto olhou ao redor, avaliando suas opções. Ele estava em desvantagem numérica, em um espaço pequeno, com apenas uma saída. Isso não acabou, ele disse, guardando a arma. Não, Arthur concordou. Mas por enquanto sim. O homem saiu do quarto, empurrado pelos seguranças. Lívia ouviu passos no corredor, depois o som da porta principal se fechando. Eles se foram? Ela perguntou. Por enquanto, mas vão voltar, e vão trazer mais gente. Lívia olhou ao redor de seu apartamento destruído. Tudo o que possuía estava espalhado, quebrado, violado. Mas estranhamente não sentia tristeza. Sentia apenas uma estranha sensação de liberdade. Você está bem? Arthur perguntou, se aproximando dela. Estou. Você está sangrando. Não é nada. Lívia tocou o rosto dele gentilmente, limpando o sangue com o polegar. Obrigada. Por quê? Por me proteger. Por arriscar sua vida por mim. Eu faria de novo. Eu sei. Eles se olharam por um longo momento, o peso de tudo o que havia acontecido pairando entre eles. Arthur, ela disse finalmente. Sim? Quando você disse que me ama, você estava apenas tentando assustar o homem? Não, eu estava falando a verdade. Como você pode ter certeza? Você mal me conhece. Eu te conheço há 3 anos, Lívia. Sei como você sorri quando está realmente feliz. Sei que você dá dinheiro para mendigos, mesmo quando não tem dinheiro para você. Sei que você chora assistindo filmes tristes e que você conversa com os gatos de rua como se fossem pessoas. Sei que você é gentil, corajosa e mais forte do que você mesma imagina. Isso não é amor. Isso é obsessão. Não. Amor é quando você prefere ver alguém seguro e longe de você do que em perigo ao seu lado. Amor é quando você está disposto a abrir mão da sua vingança para proteger a pessoa que ama. Você abriria mão da sua vingança? Já abri, no momento em que decidi te ajudar, em vez de te usar. Lívia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Eu não sei se posso confiar em você. Eu entendo, mas eu quero tentar. Mesmo sabendo que eu menti para você, mesmo sabendo que você me protegeu quando não precisava. Arthur se aproximou dela, tocando seu rosto com a mesma gentileza que ela havia usado com ele. Lívia, ele disse, quando isso tudo acabar, quando os documentos forem encontrados e as pessoas perigosas estiverem presas, você gostaria de tentar? Tentar de verdade? Tentar o quê? Nós, você e eu. Sem mentiras, sem segredos, sem agendas ocultas. Apenas 2 pessoas que se conheceram nas circunstâncias mais estranhas possíveis. Apenas 2 pessoas que se apaixonaram, apesar de todas as razões para não se apaixonarem. Lívia olhou para a boneca que ainda segurava nas mãos. Dentro dela, provavelmente estavam as pistas que poderiam mudar tudo, que poderiam trazer justiça ou mais perigo, que poderiam fazer com que ela e Arthur tivessem um futuro juntos ou que os separassem para sempre. Primeiro, ela disse, vamos descobrir o que meu pai escondeu. Tem certeza?
Tenho. Não posso construir um futuro sobre um passado que não compreendo, mesmo que seja perigoso, principalmente porque é perigoso. Arthur sorriu, e ela viu orgulho em seus olhos. Você não é mais a mulher que se escondia nas sombras, é? Não. Aquela mulher morreu no momento em que você disse que me amava na frente de um homem armado. E quem é essa nova mulher? Alguém que está cansada de ter medo. Alguém que está pronta para lutar. Então vamos lutar juntos. Juntos! Eles saíram do apartamento destruído, carregando apenas a boneca e a esperança de que, do outro lado de toda aquela loucura, pudessem encontrar não apenas a verdade sobre Eduardo Santana, mas também uma forma de ficarem juntos. Mas primeiro precisavam sobreviver ao que estava por vir. E enquanto desciam as escadas, Lívia se deu conta de que pela primeira vez na vida não estava enfrentando seus medos sozinha. Ao seu lado estava um homem que havia arriscado tudo para protegê-la, que havia aberto mão de sua vingança por ela, que havia dito que a amava na frente de estranhos armados. Talvez fosse loucura confiar nele, talvez fosse loucura se apaixonar por ele. Mas às vezes, a loucura era a única coisa que fazia sentido. Quando chegaram ao carro, Dr. Silveira os esperava ansiosamente. Conseguiram? Ele perguntou. Conseguimos. Lívia respondeu, mostrando a boneca. Então vamos descobrir o que Eduardo escondeu. Vamos descobrir, Arthur concordou. Mas em um lugar seguro. Onde? Eu conheço um lugar. Enquanto o carro se afastava do prédio, Lívia olhou pela janela traseira. Outros carros estavam chegando, mas homens estavam saindo de vans estacionadas. A caçada estava apenas começando, mas ela não estava mais correndo sozinha. E isso fazia toda a diferença. Arthur, ela disse, enquanto o carro navegava pelo trânsito de São Paulo. Sim? Obrigada por me ensinar a lutar. Você sempre soube lutar, Lívia. Só precisava lembrar como. E você? Você lembra como amar? Estou aprendendo. Com você. Lívia segurou a boneca contra o peito e fechou os olhos. Em questão de dias, sua vida havia se tornado irreconhecível. Mas pela primeira vez em anos, ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. Mesmo que fosse no meio de um perigo mortal. Mesmo que fosse nos braços de um homem que havia mentido para ela. Mesmo que fosse carregando os segredos de um pai que nunca conhecera. Porque às vezes, o amor nasce nos lugares mais improváveis. E às vezes, vale a pena arriscar tudo por ele. O lugar seguro que Arthur havia mencionado era uma casa na Serra da Cantareira. Escondida entre as árvores, longe dos olhos curiosos da cidade. Era uma propriedade que ele havia comprado anos antes, oficialmente para fins de investimento, mas na realidade como um refúgio para situações exatamente como aquela. Durante o trajeto de 2 horas até lá, Lívia segurou a boneca no colo, passando os dedos pelos cabelos de lã desbotados, procurando por algo que pudesse indicar onde seu pai havia escondido as pistas. Mas externamente, não havia nada. Era apenas uma boneca de pano comum, feita com amor por uma mãe que queria dar algo especial para a filha. Você tem ideia do que estamos procurando? Arthur perguntou, observando-a através do espelho retrovisor. Meu pai disse que as pistas estavam nas coisas que eu mais amava quando criança. Esta boneca, eu a levava para todo lugar. Dormia com ela, brincava com ela, contava segredos para ela. Segredos? Coisas de criança. Medos, sonhos, histórias que eu inventava. Lívia fez uma pausa lembrando-se. Eu costumava fingir que ela era real, que ela podia me proteger dos monstros debaixo da cama. Talvez por isso mesmo ele escolheu ela, porque representava proteção para você. Talvez. Quando chegaram à casa, Lívia se impressionou com a simplicidade do lugar. Não era uma mansão ostentosa, mas uma construção de madeira e pedra que se integrava perfeitamente à paisagem. Havia algo acolhedor ali, algo que contrastava com o apartamento minimalista e frio de Arthur na cidade. Você vem aqui com frequência? Ela perguntou. Quando preciso pensar, quando a cidade fica insuportável. É bonito. Minha mãe ajudou a escolher. Ela dizia que toda pessoa precisava de um lugar onde pudesse ser apenas ela mesma. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Era. Você a teria adorado. Dentro da casa, Dr. Silveira imediatamente se dirigiu para a mesa da cozinha, onde espalhou algumas ferramentas que havia trazido consigo.
Lupas, pequenas facas, instrumentos que pareciam cirúrgicos. Vamos examinar a boneca cuidadosamente, ele disse. Se Eduardo escondeu algo nela, foi feito de forma a não ser detectado facilmente. Você não vai machucá-la, vai? Lívia perguntou, surpreendendo-se com a própria preocupação. Vou ter o máximo de cuidado possível. Lívia entregou a boneca para o advogado, sentindo como se estivesse entregando uma parte da sua infância. Arthur se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Está nervosa? Muito. E se não encontrarmos nada? E se meu pai estava apenas delirando quando escreveu aquela carta? Então vamos encontrar outra forma de resolver isso. E se encontrarmos algo terrível? Algo que prove que ele era ainda pior do que imaginávamos? Então vamos lidar com isso juntos. A palavra juntos ainda soava estranha para Lívia. Ela havia passado a vida inteira resolvendo problemas sozinha, enfrentando dificuldades sem ajuda. A ideia de ter alguém ao seu lado, alguém que estava disposto a dividir o fardo, era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Encontrei algo, doutor. Silveira anunciou. Lívia e Arthur se aproximaram da mesa. O advogado havia cuidadosamente aberto uma pequena costura na parte de trás da boneca, revelando um compartimento minúsculo no interior. Há algo aqui, ele disse, usando uma pinça para retirar um pequeno cilindro de metal. Parece ser um micro USB. Um pendrive? Lívia perguntou. Mais sofisticado que isso. É um dispositivo de armazenamento militar criptografado. Muito pequeno, mas capaz de guardar uma quantidade enorme de dados. Arthur pegou o dispositivo, examinando-o contra a luz. Eduardo não estava brincando quando disse que escondeu evidências. Podemos ver o que tem dentro? Sim, mas vamos precisar de um computador especializado e provavelmente uma senha. Que senha? Dr. Silveira sorriu. Sua mãe me disse uma vez que Eduardo tinha uma palavra que ele associava com vocês duas, algo que ele costumava repetir quando falava sobre vocês. Que palavra? Esperança. Lívia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Esperança. A palavra que sua mãe sempre usava quando os tempos ficavam difíceis. A palavra que ela sussurrava quando achava que ninguém estava ouvindo. Ele realmente nos amava, ela murmurou. Sempre amou, Dr. Silveira confirmou. Mesmo quando teve que se afastar. Arthur se dirigiu para outro cômodo da casa, voltando com um laptop militar, diferente de qualquer computador que Lívia havia visto. Você sempre anda com equipamentos assim? Ela perguntou. Quando sua vida envolve segredos e pessoas perigosas, você aprende a se preparar para qualquer coisa. Há quantas coisas sobre você que eu não sei? Muitas. Mas você terá tempo para descobrir todas. Você tem tanta certeza assim de que vamos ter um futuro juntos? Tenho. Porque eu não vou deixar que nada aconteça com você. E se eu não quiser ser protegida? E se eu quiser enfrentar os perigos sozinha? Então vamos enfrentá-los juntos. Não é a mesma coisa. Não, é melhor. Enquanto Arthur conectava o dispositivo ao computador, Lívia examinou o que restou da boneca. Havia algo mais no compartimento interno. Algo que Dr. Silveira havia perdido. Tem mais alguma coisa aqui, ela disse, enfiando os dedos cuidadosamente no espaço vazio. O que é? Uma chave pequena como de cofre. Outra caixa de segurança? Não, é diferente. Lívia olhou a chave contra a luz. Há números gravados. 1704. Isso significa alguma coisa para você? 17 de abril. Era o aniversário da minha mãe. Dr. Silveira parou de mexer no computador. Lívia, você sabe se sua mãe tinha alguma propriedade? Algum lugar que ela não te contou? Não. Ela nunca teve dinheiro para comprar nada. Mas e se Eduardo tivesse comprado algo para ela? Algo que ela manteve em segredo? Impossível. Ela o odiava. Ou fingia odiar para proteger você. A possibilidade atingiu Lívia como um soco no estômago. E se tudo o que ela achava que sabia sobre a relação entre seus pais fosse uma mentira? E se sua mãe havia mantido contato com Eduardo durante todos aqueles anos? Há como verificar isso? Ela perguntou. Posso fazer algumas pesquisas, mas primeiro vamos ver o que tem neste dispositivo. Arthur digitou a palavra esperança no computador e imediatamente arquivos começaram a aparecer na tela. Centenas de documentos, fotos,
gravações de áudio. Meu Deus, Lívia sussurrou. Seu pai não estava exagerando. Há evidências aqui que poderiam derrubar o governo. Que tipo de evidências? Contratos fraudulentos, gravações de conversas incriminatórias, registros de pagamentos ilegais, nomes de juízes, políticos, empresários, tudo devidamente documentado. E agora? O que fazemos com isso? Isso, uma voz disse atrás deles. Vocês entregam para nós. Lívia se virou e viu 3 homens armados na porta da cozinha. Não eram os mesmos que haviam invadido seu apartamento. Estes eram mais bem vestidos, mais profissionais, mais perigosos. Como vocês nos encontraram? Arthur perguntou, se levantando lentamente. Você subestimou nossos recursos, valente. Achamos que poderia se esconder aqui para sempre. Quem são vocês? Pessoas que têm muito a perder se essas informações se tornarem públicas. O homem no centro, que parecia ser o líder, se aproximou da mesa. Desconectem o dispositivo. Devagar. E se eu não fizer isso? Arthur perguntou. Então a namorada se machuca. Um dos homens apontou a arma para Lívia. Ela podia ver o dedo dele no gatilho, pronto para disparar. Está bem, Arthur disse, levantando as mãos. Mas deixem ela ir embora. Ela não tem nada a ver com isso. Ela é filha de Eduardo Santana. Tem tudo a ver com isso. Ela não sabia de nada até alguns dias atrás. Mas agora sabe, e isso a torna perigosa. Lívia sentiu uma fúria crescer dentro dela. Fúria por ter sido manipulada, por ter sido perseguida, por ter sua vida revirada por crimes que não havia cometido. Sou perigosa? Ela perguntou, se levantando. Lívia? Não. Arthur murmurou. Não. Eu quero saber. Sou perigosa porque meu pai foi um criminoso? Porque tenho informações que vocês não querem que se tornem públicas? Sente-se, o líder ordenou. Não. Eu disse sente-se. E eu disse não. O homem deu um passo em direção a ela, mas Arthur se interpôs. Você terá que passar por mim primeiro. Isso pode ser arranjado. Não. Dr. Silveira disse de repente. Vocês não podem machucar nenhum dos dois. Por que não? Porque vocês não são os únicos que querem essas informações. Há outros grupos, outros interessados. Se vocês matarem Lívia ou Arthur, vão causar uma guerra que não podem vencer. Que outros grupos? Federais, promotores, jornalistas. Há pelo menos uma dúzia de pessoas que sabem sobre Eduardo e suas evidências. Se algo acontecer com Lívia, todos eles vão querer saber por quê. O líder hesitou, claramente reavaliando a situação. Além disso, doutor, Silveira continuou. Vocês não podem simplesmente pegar o dispositivo e ir embora. Há outras pistas, outras evidências. Eduardo não colocou todos os ovos na mesma cesta. Que outras evidências? Vocês terão que descobrir, mas só conseguirão fazer isso se Lívia estiver viva e colaborando. Lívia olhou para o advogado, impressionada com a habilidade dele em negociar. Ela não sabia se ele estava mentindo ou se realmente havia outros grupos interessados, mas sua intervenção estava funcionando. Vocês têm 1 hora, o líder disse finalmente. Encontrem as outras evidências. Tragam tudo para nós. Se não fizerem isso, vocês 3 morrem. E se encontrarmos? Então vocês talvez vivam. Talvez? Depende do que encontrarem. Os homens saíram, mas Lívia sabia que não haviam ido embora. Provavelmente estavam vigiando a casa, esperando. Há realmente outras evidências? Ela perguntou para Dr. Silveira. Sim, mas não sei onde estão. E a chave? Pode ser a resposta. Precisamos descobrir o que ela abre. Arthur se aproximou dela. Você está bem? Não. Estou com medo, confusa e cansada de ser tratada como uma peça de xadrez. Você não é uma peça. Você é... o quê? Você é a mulher que eu amo. E eu não vou deixar que nada aconteça com você. Mesmo que isso signifique abrir mão das evidências? Mesmo que isso signifique abrir mão de tudo. Lívia o olhou nos olhos, vendo a sinceridade absoluta ali. Você realmente abriria mão da sua vingança por mim? Já abri. No momento em que decidi proteger você em vez de usar você. Mas e se eu quiser as evidências? E se eu quiser que as pessoas paguem pelo que fizeram? Então vamos encontrar uma forma de fazer isso sem colocar você em perigo. Não há como fazer isso sem perigo.
Então, vamos enfrentar o perigo juntos. Lívia se aproximou dele, tocando seu rosto machucado. Você sabe que pode morrer por minha causa. Eu morreria por você. E mais importante, eu viveria por você. Mesmo sabendo que sou filha de um criminoso, você não é responsável pelos crimes de seu pai, mas carrega o seu sangue. E carrega o sangue de sua mãe também. Uma mulher que trabalhou 3 empregos para criar você direito. Uma mulher que te ensinou a ser gentil, honesta, corajosa. Como você sabe tanto sobre minha mãe? Porque pesquisei. Porque queria entender de onde vinha sua força. E onde você acha que ela vem? Dela e de você. Você é mais forte do que qualquer um dos seus pais. Lívia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Eu não me sinto forte. Mas você é. Você enfrentou homens armados. Você se recusou a se curvar quando eles tentaram te intimidar. Você está aqui, pronta para descobrir a verdade, mesmo sabendo que pode ser perigoso. Estou aqui porque você está comigo. Não. Você está aqui porque decidiu não se esconder mais. Dr. Silveira tossiu, interrompendo o momento. Desculpem, mas temos 40 minutos para descobrir o que essa chave abre. Tem razão, Lívia disse, se afastando de Arthur. Vamos trabalhar. Preciso fazer algumas ligações, Dr. Silveira disse. Ver se consigo descobrir se Eduardo comprou alguma propriedade no nome de Helena. Enquanto ele falava ao telefone, Lívia e Arthur examinaram os arquivos no computador. Havia tantas informações que era difícil saber por onde começar. Olha isso, Arthur disse, apontando para uma pasta específica. Registros de propriedades. Ele mantinha registro de todas as propriedades que comprava, aparentemente, até das que comprava para outras pessoas. Lívia abriu a pasta, procurando pelo nome de sua mãe. E lá estava, uma pequena casa no bairro da Penha, comprada em 1995 e mantida em segredo por mais de 20 anos. Minha mãe tinha uma casa, ela sussurrou. Minha mãe tinha uma casa e nunca me contou. Talvez ela não pudesse contar. Talvez fosse perigoso demais. Ou talvez ela não confiasse em mim. Ou talvez ela estivesse te protegendo. Dr. Silveira desligou o telefone. Confirmei. Há uma propriedade no nome de Helena Santana na Penha. Comprada por Eduardo em 1995, todas as taxas pagas até hoje. Então é lá que as outras evidências estão, Lívia disse. Provavelmente, mas não temos tempo para ir até lá. Temos que tentar. É nossa única chance. Lívia, há homens armados lá fora. Eles não vão deixar a gente sair. Então temos que encontrar outra forma. Arthur se levantou. Há uma saída nos fundos da casa. Leva para uma trilha na mata. Podemos sair sem ser vistos. E depois improvisamos. Improviso não é exatamente um plano. Não, mas é tudo o que temos. Enquanto se preparavam para sair, Lívia pegou a boneca destruída e a apertou contra o peito mais uma vez. Obrigada, ela sussurrou como se a boneca pudesse ouvi-la. Obrigada por guardar os segredos até agora. Você vai levá-la? Arthur perguntou. Ela me protegeu por 30 anos, não vou abandoná-la agora. Mesmo destruída? Especialmente destruída. Agora ela é como eu. Como assim? Machucada, mas ainda funcionando. Diferente do que era antes, mas ainda capaz de amor. Arthur sorriu. Você tem uma forma muito poética de ver as coisas. Aprendi com minha mãe. Ela dizia que beleza vem das cicatrizes, não da perfeição. Sua mãe era uma mulher muito sábia. Era, e agora vou descobrir quantos segredos ela guardou de mim. Eles saíram da casa pelos fundos, caminhando pela trilha escura em direção à estrada principal. Lívia podia sentir o peso da chave no bolso, a promessa de respostas que pode ter esperado a vida inteira. Arthur, ela disse enquanto caminhavam. Sim? Independentemente do que encontrarmos na casa da minha mãe, independentemente do que acontecer com as evidências, eu quero que você saiba uma coisa. O quê? Eu também te amo. Ele parou de caminhar. Você tem certeza? Tenho. Eu sei que é loucura. Eu sei que nos conhecemos há apenas alguns dias, mas eu te amo. Mesmo sabendo que eu menti para você? Mesmo sabendo que você me protegeu quando podia ter me usado? Mesmo sabendo que você está disposto a morrer por mim? Lívia, não. Deixe-me terminar.
Eu te amo porque você me ensinou a não ter medo. Porque você me mostrou que eu sou mais forte do que imaginava. Porque você me fez lembrar que mereço ser amada. Você sempre mereceu ser amada. Mas você foi o primeiro a me amar do jeito que eu sou, sem tentar me mudar, sem tentar me esconder, sem tentar me proteger de mim mesma. Eu sempre vou proteger você. Eu sei. Mas agora eu também vou proteger você. Você não precisa. Preciso. Porque é isso que as pessoas fazem quando se amam. Protegem umas às outras. Eles se beijaram ali, no meio da trilha escura, rodeados por perigos e incertezas. Mas naquele momento, nada mais importava. Apenas eles dois. E o amor que havia nascido nas circunstâncias mais improváveis. Quando se separaram, Lívia sabia que não importava o que encontrassem na casa de sua mãe. Não importava quais segredos fossem revelados, quais perigos enfrentassem. Porque ela não estava mais sozinha. E pela primeira vez na vida isso era o suficiente. Vamos, ela disse pegando a mão dele. Vamos descobrir o que minha mãe estava escondendo. Pronta, pronta. Mas nenhum dos dois estava preparado para o que encontrariam na casa da Penha. E nenhum dos dois imaginava que a maior revelação ainda estava por vir. A casa na Penha era pequena, simples, escondida numa rua tranquila, que parecia ter parado no tempo. Quando Lívia colocou a chave na fechadura, suas mãos tremiam tanto que Arthur teve que ajudá-la a abrir a porta. Dentro, o cheiro de lavanda e rosas secas a atingiu como uma onda de memórias. Era o perfume da mãe, preservado ali como se Helena tivesse saído apenas ontem. Ela vinha aqui, Lívia sussurrou tocando uma cadeira que reconheceu da sua infância. Ela vinha aqui e eu nunca soube. A casa era pequena, mas aconchegante. Móveis antigos que Lívia lembrava de ver no apartamento onde crescera, fotos emolduradas de momentos que ela não sabia que haviam sido registrados, fotos dela mesma, desde bebê até adulta, algumas que ela nunca havia visto. Havia também fotos de Eduardo, mais jovem, sorrindo ao lado de Helena em momentos que pareciam genuinamente felizes. Eles se amavam, ela disse, pegando uma das fotos. Realmente se amavam. Você soa surpresa, Arthur observou. Eu cresci acreditando que meu pai havia abandonado minha mãe, que ela o odiava, que eu era apenas um erro que ele havia cometido. Doutor. Silveira, que havia conseguido chegar à casa por uma rota alternativa, examinou os cômodos com olhos profissionais. Há algo mais aqui. Algo que sua mãe queria que você encontrasse. No quarto principal, Lívia encontrou um baú antigo embaixo da cama. Estava trancado, mas a chave que haviam encontrado na boneca se encaixou perfeitamente. Quando abriu, descobriu mais do que havia esperado. Cartas. Centenas de cartas trocadas entre Helena e Eduardo ao longo de 20 anos. Cartas de amor, de saudade, de preocupação. Cartas que contavam uma história completamente diferente da que ela havia crescido acreditando. Minha querida Helena, uma das cartas dizia. Sei que foi difícil fingir que me odiava na frente da Lívia, mas era a única forma de protegê-la. Se ela soubesse que ainda nos amávamos, que ainda mantínhamos contato, pessoas más poderiam usar isso contra nós, contra ela. Eles nunca se separaram, Lívia murmurou, com lágrimas nos olhos. Todo esse tempo, eles continuaram juntos, em segredo. Sua mãe te protegeu, Arthur disse gentilmente. Ela te fez acreditar que estava sozinha para que você ficasse segura. Mas por quê? Por que tanto segredo? A resposta estava em outra carta, esta de Helena para Eduardo. Descobri que estão nos vigiando, homens estranhos fazendo perguntas sobre Lívia na escola. Você estava certo, meu amor. Ela não pode saber sobre nós. Não pode saber sobre você. Pelo menos não até estar preparada. No fundo do baú, Lívia encontrou um envelope selado com seu nome. Era da mãe, com instruções para ser aberto apenas após sua morte. Minha filha querida, a carta começava. Se você está lendo isto, é porque finalmente chegou a hora de conhecer a verdade. Seu pai não era apenas um criminoso, como a mídia pintou. Ele era um homem que se envolveu com pessoas erradas, que cometeu erros terríveis, mas que passou os últimos anos de vida tentando corrigir esses erros. E eu o amei durante todo esse tempo. Lívia continuou lendo.
descobrindo que sua mãe sabia sobre as evidências que Eduardo havia reunido, que havia ajudado a escondê-las, que havia guardado algumas das provas mais importantes naquela mesma casa. Atrás do quadro da sala, a carta continuava. Há um cofre embutido na parede. A combinação é 1704. O dia em que nos conhecemos, não meu aniversário, como você sempre pensou. Dentro estão as evidências que podem mudar o destino de muitas pessoas. Mas cuidado, minha filha. Há pessoas poderosas que fariam qualquer coisa para destruir essas provas. Arthur encontrou o quadro mencionado na carta. Uma pintura simples de um campo de girassóis. Quando o removeu, revelou um pequeno cofre digital embutido na parede. 1704, Lívia digitou, e o cofre se abriu com um clique suave. Dentro havia documentos originais, fotografias, drives de computador e uma gravação de áudio que fez o sangue de Lívia gelar quando começou a ouvi-la. Eduardo, você não pode fazer isso, uma voz masculina dizia na gravação. Se você entregar essas informações, muitas pessoas importantes vão cair. Pessoas importantes que destruíram famílias inocentes, a voz de Eduardo respondia. Pessoas que me forçaram a fazer coisas que nunca deveria ter feito. Você também se beneficiou, também ganhou dinheiro. E agora quero devolver. Quero que a verdade venha à tona. Eduardo, seja razoável. Você tem uma filha. Você realmente quer colocá-la em perigo? Eu quero deixar um mundo melhor para ela, mesmo que isso signifique que ela vai descobrir as coisas terríveis que fiz. A gravação continuava, revelando nomes, datas, valores. Uma conspiração que envolvia políticos, juízes, empresários, todos trabalhando juntos para manipular licitações, desviar verbas públicas, silenciar jornalistas. Agora eu entendo, Lívia disse, desligando a gravação. Por isso tanta gente nos quer mortos. Essas informações poderiam destruir dezenas de pessoas poderosas. E é exatamente por isso que precisamos torná-las públicas, Dr. Silveira disse. É o que Eduardo queria. Mas e se isso colocar mais pessoas em perigo? E se houver vingança? Então vamos enfrentar, Arthur disse. Juntos. Nesse momento, o som de carros chegando do lado de fora os fez congelar. Não era apenas um carro. Eram vários. Eles nos encontraram, Dr. Silveira disse, espiando pela janela. Vários grupos. Parecem estar se enfrentando. Enfrentando. Há uma guerra lá fora. Diferentes facções querendo as mesmas informações. Lívia olhou para as evidências espalhadas sobre a mesa. Toda a verdade estava ali, revelada finalmente. Mas isso não significava que estavam seguros. Na verdade, significava que estavam em mais perigo do que nunca. Precisamos sair daqui, Arthur disse. Agora. Para onde? Eles cercaram a casa. Há uma saída pelos fundos. Leva para um terreno abandonado. E depois? Depois vamos entregar essas informações para quem pode fazer algo com elas. Quem? Conheço um promotor federal. Alguém em quem posso confiar. Enquanto juntavam as evidências, Lívia ouviu tiros do lado de fora. A guerra entre os grupos havia começado de verdade. Arthur, ela disse, eu preciso te dizer uma coisa antes que saiamos daqui. Pode falar. Quando isso acabar, quando as pessoas responsáveis forem presas, quando estivermos seguros, eu não quero voltar a ser quem eu era antes. O que você quer dizer? Quero dizer que estes últimos dias me mudaram. Descobrir sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre você, me fez perceber que eu estava desperdiçando minha vida. Estava me escondendo, me diminuindo, aceitando migalhas. E agora? Agora quero mais. Quero viver de verdade. Quero amar de verdade. Quero construir algo que valha a pena. Com o dinheiro da herança? Com ou sem dinheiro, mas quero construir com você. Arthur se aproximou dela, pegando suas mãos. Lívia, você tem certeza? Depois que essas informações se tornarem públicas, minha vida vai mudar também. Pode ser que eu não seja mais o homem poderoso que você conheceu. Você acha que me apaixonei pelo seu poder? Não sei. Às vezes as pessoas se apaixonam pela ideia de alguém, não pela pessoa real. Eu me apaixonei pelo homem que cozinha massa para uma faxineira. Pelo homem que sobe no terraço quando não consegue dormir. Pelo homem que guarda uma guitarra empoeirada no quarto porque ainda sonha com música. Pelo homem que está disposto a arriscar tudo
para proteger alguém que ama. E se eu perder tudo? A empresa, o dinheiro, o poder. Então vamos construir algo novo. Juntos. Mesmo que seja difícil, principalmente se for difícil. Eles se beijaram mais uma vez, um beijo que selou não apenas seu amor, mas também sua parceria. Quando se separaram, Lívia sabia que não importava o que acontecesse nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos anos. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, e era ao lado de Arthur. Vamos, ela disse. Vamos acabar com isso. A saída pelos fundos os levou para um terreno cheio de mato alto, onde puderam se esconder enquanto a batalha continuava na rua. Dr. Silveira conseguiu contactar o promotor federal, que concordou em se encontrar com eles em um local neutro. Mas primeiro, o promotor disse ao telefone, precisamos garantir que vocês cheguem lá vivos. Como? Vou mandar uma equipe de proteção. Fiquem onde estão. Enquanto esperavam, Lívia e Arthur se abrigaram atrás de um muro baixo, ouvindo o som dos tiros diminuir gradualmente. Você tem medo? Ele perguntou. Não mais. Pelo menos não do tipo de medo que eu tinha antes. Que tipo de medo é esse? Medo de estar sozinha. Medo de não ser importante para ninguém. Medo de morrer sem nunca ter vivido de verdade. E agora? Agora tenho medo de perder você. Mas é um medo diferente. É um medo que me faz querer lutar, não me esconder. Você não vai me perder. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu não vou deixar isso acontecer. E porque você não vai deixar também. Quando a equipe de proteção chegou, Lívia se deu conta de que a mulher que estava liderando o grupo lhe parecia familiar. Você é Lívia Santana? A mulher perguntou. Sou. Meu nome é delegada Carmen Torres. Estou investigando o caso de Eduardo Santana há 5 anos. 5 anos? Desde que ele me procurou, oferecendo colaboração em troca de proteção para sua filha. Meu pai te procurou? Procurou? Ele sabia que ia morrer. Sabia que pessoas perigosas estavam atrás dele. Mas antes de morrer queria garantir que as evidências chegassem às pessoas certas. E chegaram? Chegaram algumas, mas as principais, as que realmente importavam, estavam com você, comigo, com você e sua mãe. Eduardo não confiava em mais ninguém. Durante o trajeto para o local do encontro, delegada Torres explicou como a investigação havia progredido ao longo dos anos, quantas pessoas já haviam sido presas, quantas ainda estavam sendo investigadas. Mas essas evidências que vocês trouxeram hoje, ela disse, são as peças que faltavam. Com elas poderemos fechar o cerco em torno dos verdadeiros mandantes. E depois? Lívia perguntou. Depois vocês ficam livres para viver suas vidas, sem medo, sem perseguição, sem se esconder. Você tem certeza? Tenho. Porque não vai sobrar ninguém para persegui-los. O encontro com o promotor aconteceu em uma delegacia federal, cercada de seguranças. Lívia entregou todas as evidências, contou tudo o que havia descoberto sobre o pai e a mãe. Respondeu a dezenas de perguntas. Senhorita Santana, o promotor disse no final, a senhora tem noção da importância do que trouxe hoje? Tenho uma ideia. Essas evidências vão resultar na prisão de pelo menos 50 pessoas, políticos, juízes, empresários. Vai ser o maior esquema de corrupção já desmantelado no país. E vai trazer justiça para as pessoas que foram prejudicadas. Vai trazer justiça e vai devolver bilhões de reais aos cofres públicos. Então valeu a pena. Valeu a pena. Sua coragem valeu a pena. 3 meses depois, Lívia estava em pé na varanda da casa na Serra da Cantareira, olhando para o vale abaixo. Era início da manhã, e a neblina ainda cobria as árvores, criando um cenário de sonho. Café? Arthur perguntou, aparecendo ao lado dela com 2 xícaras. Obrigada. Está pensando em quê? Em como tudo mudou. Em como eu mudei. Você se arrepende? De nada. Nem dos momentos difíceis, nem do perigo, nem das descobertas dolorosas sobre meu pai. Por que não? Porque tudo isso me trouxe até você. Arthur sorriu, passando o braço ao redor dela. E me trouxe até você. Você sente falta da vida que tinha antes? Às vezes, mas não da solidão. Não da sensação de que nada do que eu fazia realmente importava. E agora importa? Agora eu acordo todas as manhãs sabendo que há alguém que me ama
exatamente como eu sou. Alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. Você já era uma pessoa boa. Não, eu era uma pessoa ferida tentando causar mais feridas. Você me ensinou a curar em vez de machucar. E você me ensinou a não ter medo de quem eu sou. Mesmo sendo filha de Eduardo Santana. Principalmente por ser filha de Eduardo Santana. Porque agora eu sei que ele não era apenas um criminoso. Era um homem que cometeu erros, mas que tentou corrigi-los. Era um homem que amou minha mãe até o fim da vida. Era um homem que se preocupou comigo o suficiente para deixar um caminho para a verdade. E sua mãe? Minha mãe era uma heroína. Fingiu me odiar para me proteger. Guardou segredos terríveis para me manter segura. Abriu mão da própria felicidade para que eu pudesse ter uma vida normal. Você não teve uma vida normal. Não, mas tive uma vida. E agora tenho uma vida que vale a pena viver. Arthur se virou para ela, pegando suas mãos. Lívia, há algo que eu quero te perguntar. Pode perguntar. Nós passamos por tantas coisas juntos. Mentiras, perigos, segredos, revelações. Mas em todos esses momentos uma coisa nunca mudou. O quê? O que eu sinto por você. O que você sente por mim. O fato de que, mesmo quando tudo parecia perdido, ainda queríamos estar juntos. Sim, é verdade. Então, Arthur se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Lívia Santana, você quer casar comigo? Lívia sentiu o coração parar. O anel era simples, elegante, perfeito. Mas mais perfeito ainda era o homem que o oferecia. Você tem certeza? Ela perguntou. Mesmo sabendo que sempre vou ser filha de Eduardo Santana, mesmo sabendo que nossa história começou com mentiras, principalmente por causa disso, porque se conseguimos nos amar apesar de todas as mentiras, imagina o que podemos construir baseado na verdade. E se eu disser sim, então vamos passar o resto das nossas vidas descobrindo o que é possível quando duas pessoas se amam sem medo. Sem medo. Sem medo de se entregar completamente. Sem medo de ser vulnerável. Sem medo de construir algo duradouro. Lívia olhou para o anel, para o homem ajoelhado à sua frente, para o vale nebuloso que se estendia diante deles. Pensou em tudo o que havia perdido. A vida simples, a invisibilidade, a falsa segurança do isolamento. E pensou em tudo o que havia ganho, a verdade e a coragem, e o amor de um homem que estava disposto a arriscar tudo por ela. Sim, ela disse estendendo a mão, eu quero casar com você. Quando Arthur colocou o anel em seu dedo, Lívia sentiu como se uma nova vida estivesse realmente começando. Não apenas uma vida sem medo, mas uma vida com propósito, com paixão, com possibilidades infinitas. Eu te amo, ela disse, puxando-o para um beijo. E eu te amo, ele respondeu. Para sempre. Para sempre. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples no jardim da casa na Serra da Cantareira. Foram poucos convidados, Dr. Silveira, delegada Torres, alguns amigos próximos. Mas foi perfeito. Durante a cerimônia, Lívia carregou a boneca remendada, sua companheira de infância que havia guardado os segredos mais importantes da família. Não mais como um símbolo de proteção, mas como um símbolo de transformação. Você está nervosa? Arthur perguntou enquanto aguardavam o início da cerimônia. Não. Pela primeira vez na vida, estou exatamente onde quero estar. Mesmo que nossa história seja maluca, principalmente porque nossa história é maluca. Porque prova que o amor pode nascer em qualquer lugar, pode sobreviver a qualquer coisa. Mesmo a mentiras? Mesmo a mentiras. Porque no final a verdade sempre vence. E qual é a nossa verdade? Que duas pessoas feridas se encontraram e decidiram se curar juntas. Que um homem sedento de vingança descobriu que o amor era mais poderoso que o ódio. Que uma mulher que se escondia nas sombras descobriu que merecia estar na luz. E que vão viver felizes para sempre. Vão viver. Felizes ou não, vão viver. Completamente, intensamente, verdadeiramente. Mesmo que seja difícil, principalmente se for difícil. Durante os votos, Lívia falou sobre como Arthur havia lhe ensinado que o amor não era sobre proteção, mas sobre crescimento. Que não era sobre esconder as feridas, mas sobre curá-las juntos. Arthur falou sobre como Lívia havia lhe mostrado que a força vinha da vulnerabilidade, que a coragem nascia do medo, que a verdadeira vitória
não era sobre os inimigos, mas sobre si mesmo. Eu prometo, ela disse, te amar não apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos dias difíceis. Eu prometo, ele respondeu, te escolher todos os dias, não apenas hoje. Eu prometo não me esconder mais. Nem de você, nem de mim mesma. Eu prometo não tentar te proteger dos perigos da vida, mas enfrentá-los ao seu lado. Eu prometo construir um futuro que honre nosso passado, mas que não seja limitado por ele. Eu prometo te amar por quem você é, não por quem eu quero que você seja. Quando o juiz os declarou marido e mulher, quando se beijaram sob o céu azul da serra, Lívia sentiu que sua vida havia finalmente começado de verdade. Senhora Valente, Arthur disse sorrindo. Senhor Valente, ela respondeu, pronta para nossa próxima aventura? Pronto, seja qual for. Mesmo que seja ter filhos? Mesmo que seja ter filhos. Mesmo que seja envelhecer juntos? Principalmente se for envelhecer juntos. Mesmo que seja aborrecido e comum? Duvido que nossa vida seja aborrecida. Por que não? Porque somos nós. E nossa história provou que não sabemos fazer nada do jeito comum. Lívia riu, aquela risada livre e genuína que Arthur havia se apaixonado desde o primeiro dia. Então vamos, ela disse. Vamos viver nossa vida extraordinária. Vamos viver nossa vida extraordinária. E enquanto caminhavam de mãos dadas em direção ao futuro, Lívia sabia que havia encontrado não apenas o amor, mas também a si mesma. Havia descoberto que era mais forte do que imaginava, mais corajosa do que sonhava, mais capaz de amar do que acreditava. E havia descoberto que, às vezes, as histórias mais bonitas começam com as situações mais improváveis. Às vezes, o amor nasce quando duas pessoas feridas decidem se curar juntas. Às vezes, a felicidade vem quando você para de se esconder e decide viver. E às vezes o final feliz é apenas o começo de uma história ainda mais bonita. Uma história de amor que durou para sempre. Uma história de duas pessoas que se encontraram nas sombras e decidiram caminhar juntas em direção à luz. Uma história de coragem, verdade e a certeza de que o amor sempre vence.